Oi, gente! Mais um vídeo aqui sobre o tema transistor bipolar de junção e hoje pretendo abordar sobre a modelagem do transistor para análise CA em pequenos sinais. Vamos lá! Então, para começarmos o nosso estudo sobre este tema, eu começo aqui ilustrando dois circuitos, onde no primeiro nós temos uma fonte de tensão contínua e uma resistência em série. É de se esperar que a corrente que flui neste circuito seja uma corrente também com característica constante, de forma a não sofrer variação da sua magnitude ao longo do tempo. No entanto, imagine agora que um terceiro elemento foi adicionado a esta malha com a capacidade de injetar uma corrente com uma característica CA através deste terceiro terminal no circuito principal. Então agora nós vamos ter uma corrente que será proveniente aqui desta bateria, assim como estava no exemplo anterior, e agora nós vamos ter essa segunda corrente proveniente aqui deste mecanismo de controle. Esta corrente, pensando aqui numa característica CA, que pode ser positiva ou negativa, eu vou ter como um resultado, considerando que a magnitude desta corrente, em que eu destaco, é menor do que a corrente contínua, essas duas, ao serem somadas, terão um comportamento conforme apresentado aqui no gráfico abaixo. Observem que agora o valor dessa minha corrente ela oscila ao longo do tempo. Eu não tenho mais aquela característica estacionária. Mas eu consigo ainda dividir essa forma aqui de onda em duas parcelas. Uma proveniente da fonte CC e que no caso aqui define o valor médio desta forma de onda, e uma segunda, essa ICA, referente aqui à adição deste mecanismo de controle. Então, trazendo este exemplo para a nossa ideia de análise de circuitos que envolvem transistores bipolares de junção, a nossa preocupação agora será em verificar o comportamento do TBJ durante esta pequena aqui injeção de corrente no seu terminal de entrada. A primeira parte referente a essa corrente constante, ela já é devida àquela estrutura, aquelas malhas de polarização que estudamos anteriormente, e a partir de agora, com essa informação, nós vamos nos preocupar com este estudo aqui do transistor para pequenos sinais. Para isso, então, eu vou pensar em como eu consigo representar esse meu transistor bipolar de junção nesta condição. Vou tomar como base, então, que o modelo a ser levantado ele vai ser um modelo com a denominação sistema de duas portas, onde eu vou ter dois terminais na entrada e dois terminais na saída. Assim, o meu transistor ele será visto como uma caixa aonde eu só tenho, aonde o meu interesse será o de levantar essas informações em função dos seus terminais de entrada e de saída. Reparem aqui ainda na nomenclatura utilizada para cada parâmetro deste modelo e que, além disto, o sentido da corrente adotado aqui é sempre o de entrando nesta caixa aqui, independente aqui da configuração do circuito que nós vamos estar trabalhando. Então, isso daqui eu peço que tenham em mente, assim como também o sentido aqui do ponto onde as impedâncias são vistas, para que durante o nosso desenvolvimento vocês consigam ligar essa ideia do nosso modelo com o circuito a ser estudado.
Levanto ainda 3 parâmetros aqui que eu tenho interesse durante esta análise. A primeira será de verificar essa minha impedância de entrada. Então, a impedância vista aqui nesses terminais de entrada do meu modelo. Segundo, a minha impedância de saída, esse parâmetro aqui. E o terceiro refere-se ao ganho de tensão. No caso aqui, a minha relação VO por VI. Vamos então agora verificar como que a gente vai conseguir representar o nosso transistor utilizando aqui estas informações. Considere então um transistor, onde aqui ele está na configuração emissor comum. Então reparem aqui o conector emissor ligado à terra do circuito. E o meu interesse agora é o de verificar o seu comportamento. Se lembrarmos alguns vídeos atrás e lembrarmos também do momento em que fazemos o estudo desses transistores, considerando-os na região linear de operação, nós podemos lembrar que o seu funcionamento básico é simplificado nas relações de corrente de base IB, que é amplificada pelo fator beta no terminal coletor, e que, além disso, a minha queda de tensão no terminal base emissor é de 0,7 aproximadamente. Por que isto? Porque esta junção ela necessita de estar diretamente polarizada para a condição de funcionamento na região ativa, e por isso que nós comumente substituímos no estudo da polarização do transistor essa queda VBE por 0,7. Mas enfim, se eu já trabalhei com essa análise lá no estudo de polarização e agora eu estou preocupado com apenas a análise em pequenos sinais desse transistor, eu vou assumir que essa minha junção ela já está diretamente polarizada. E o meu interesse agora é o de trabalhar com apenas aquela característica de resistência incremental dessa junção. Então, tentando fazer um pouco aqui de link com o estudo do diodo, nós tínhamos no seu modelo que ele poderia ser aproximado por um diodo ideal em série com uma resistência incremental e uma queda de tensão. Nós tínhamos esses 3 elementos no sistema. Mas se agora eu já considero que esses elementos, essa estrutura já está diretamente polarizada, então eu não vou precisar mais me preocupar, agora nessa parte do estudo, com essa condição de diodo ideal e com essa queda aqui constante no meu sistema. Eu vou então simplesmente simplificar esta minha análise do componente para a sua resistência interna do seu modelo. Então, eu substituí apenas aqui o meu diodo, que representava a queda sobre os terminais base e emissor, por uma resistência. Eu vou utilizar agora aqui o termo R subíndice E para esta resistência. E o cálculo dessa resistência eu posso obter pensando como essa resistência é igual à tensão térmica, que nas nossas aplicações aqui estamos aproximando este valor por 26 milivolts, dividido pela corrente que flui por este componente durante a análise CC. Lembrando que esse termo maiúsculo da corrente do emissor é porque é um parâmetro que precisa ser calculado lá no momento da análise da polarização, tá bom?
Então, essa informação aqui vem da análise CC. Enfim, eu ainda vou sugerir mais uma modificação nesse circuito. Então, observem aqui agora que, ao invés de eu trabalhar com essa resistência neste ponto do circuito, eu vou considerar agora ele refletido para o meu terminal base. Por que eu vou fazer isto? Observem aqui. Neste primeiro circuito, reparem que esse elemento, essa resistência RE, ela está ligada tanto ao terminal base, vou fazer só uns pontinhos de marcação, quanto ao terminal coletor. Isto daqui, e obviamente aqui embaixo os dois são os terminais emissor. Isto daqui, para o nosso modelo, pode ser que não seja a melhor representação possível, pois você tem um elemento que está ligado tanto à entrada quanto à saída. Então, a minha ideia aqui agora será o de trocar esta resistência de emissor de lugar neste modelo. Então, eu vou representá-la aqui, por exemplo, aqui na base. Só que, observem aqui, se compararmos, que tem a presença de um termo beta aqui multiplicando este fator RE. E por que isto aconteceu? Este fenômeno é chamado de resistência refletida, aonde a resistência que antes era vista do terminal emissor, ela é vista do terminal base como sendo beta vezes maior. Isso pode ser possível de tentarmos calcular aqui, se você lembrar que a minha corrente IE, eu vou escrever agora aqui na cor preta, ela pode ser aproximada pelaquela minha relação beta e B. E se eu considerar que a minha queda sobre esse terminal era igual a RE vezes IE, no momento em que eu substituo essas minhas relações, eu vou ter o seguinte termo aqui, ó, RE que multiplica beta vezes IB. Então, o que eu tenho aqui? Esta relação que eu obtive agora em função da minha corrente IB, ela é vista como uma resistência do terminal de entrada do meu sistema. No primeiro caso, eu tinha aqui a minha resistência RE em função dessa corrente IE. Eu obtive esse valor de VBE aqui. Aqui, então, sem problema algum. No entanto, se eu quero levantar da minha entrada, aonde a corrente que entra neste pino é minha corrente IB, este termo RE vezes beta será essa minha resistência vista agora aqui somente dos terminais de entrada. E assim, eu consigo redesenhar este circuito sem me preocupar com uma conexão da entrada à saída. Então, os meus estágios aqui de entrada e de saída, eles estão separados. É comum encontrar também em livros este termo aqui, ó, para essa resistência, como RP. Mas eu pretendo abordar com mais detalhes sobre esses nomes um pouco à frente. Para finalizarmos essa análise aqui, eu quero chamar a atenção para o seguinte ponto. Na figura apresentada anteriormente, que caracterizava o nosso modelo, nós tínhamos que aquela impedância ZI seria a impedância vista deste ponto do circuito e que a nossa impedância ZO ela seria vista nestes terminais do circuito.
reparem como deslocar essa resistência RE vai facilitar essa nossa análise. Ou seja, aqui eu consigo ver que por esses terminais a minha impedância de entrada ZI é ΔRE, enquanto ZO ela tende a infinito. Ora, se eu quero verificar a impedância vista desses terminais, essa minha fonte aqui eu posso calá-la, então eu vou considerá-la que ela de aproximadamente 0 amperes, ou seja, é um circuito aberto. A impedância aqui equivalente deste circuito aberto tende ao infinito. Então aqui vocês já conseguem ver como que eu caracterizei a minha impedância de entrada e saída para este meu modelo. Em seguida, eu quero falar um pouco mais na melhoria da caracterização dessa impedância de saída, pois até o momento caracterizar apenas que esse meu transistor para essas variações em pequenos sinais possui uma impedância de saída elevada ainda não é satisfatória. Aqui, então, eu reforço a ideia nesta frase de que a minha impedância de entrada estou satisfeito com a sua representação, mas a minha impedância de saída aqui, ela carece aqui de ser aprimorada. Vamos pensar então no funcionamento desse transistor para tentar caracterizar mais algum fenômeno no seu funcionamento que nos permita melhorar esta modelagem. Inicialmente, eu lembro aqui, então, o nosso modelo até o momento e coloco uma curva aqui, um gráfico VCE por IC, aonde cada linha em azul aqui refere-se a um valor de corrente IB. Quanto maior a minha corrente IB, IB1, IB2, IB3, quanto maior este valor, maior o valor da minha corrente IC. E lembrando que essas correntes elas se relacionam pelo fator beta. Mas qual é o problema desta análise? O problema consiste na inclinação em que essas retas em azul possuem, pois em um dispositivo real, estas retas elas não possuem aqui esta condição de estarem paralelas com o eixo X. Então, se vocês observarem aqui, eu vou pegar algumas de valores maiores para ficar mais fácil, que essas retas aqui elas possuem uma inclinação à medida em que para um dado valor de corrente B, a minha tensão de emissor é variada. E isto daqui resulta para mim que, se tratando de um gráfico tensão por corrente, esta inclinação refere-se então a uma relação de resistência para o meu dispositivo. Então, para podermos utilizar uma figura um pouco mais didática, eu vou pegar aqui então um caso exagerado desta condição, desta figura que é uma figura retirada de datasheet, para uma onde o autor se preocupa em continuar esta inclinação da reta para o lado negativo do eixo X e verifica que essas inclinações tendem a encontrar aqui o eixo X em um mesmo ponto. Esta tensão no eixo X, que é onde todas essas retas se encontram, é uma tensão denominada VA, referente aqui à tensão Early. E o que eu posso fazer com esta informação? Eu posso me preocupar com a inclinação aqui, que eu consegui com este ponto, e obter uma relação do inverso da minha resistência
do meu modelo. Então, reparem que esta inclinação que os componentes reais possuem, eu posso tentar caracterizar esta inclinação como sendo VA dividido pela minha corrente IC, aqui, vírgula Q. Como se trata de uma letra maiúscula, eu ainda fiz questão de deixar aqui o ponto, a vírgula Q, que refere-se à minha tensão, à minha corrente de coletor, devido à polarização do meu transistor, então a minha análise CC, e no ponto quiescente. Ou seja, se lembrarmos aqui que o nosso transistor, a malha de polarização para o nosso transistor vai definir um ponto específico, eu vou desenhar um ponto específico aqui no gráfico, por exemplo, um ponto específico para essa polarização, onde eu tenho um valor de VCE específico e um valor de IC, este ponto aqui, que é o nosso ponto quiescente, eu vou estar utilizando esta informação para encontrar este parâmetro aqui que eu vou utilizar na minha análise CA. Então, para finalizarmos aqui esta análise, observem que eu vou incrementar no meu modelo a informação da minha resistência RO de saída. E agora sim, eu vou poder escrever que a minha impedância de entrada ZI é definida como beta RE, enquanto a minha impedância ZO ela é definida como RO. Os próximos passos, então, do nosso estudo serão o estudo da inclusão deste modelo, na resolução dos nossos circuitos amplificadores transistorizados. Bons estudos a todos e até breve.